Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Na aula passada a gente aprendeu aqui a fazer tabelas. Nessa aula a gente vai criar alguns gráficos aí, né? Ou um gráfico, vamos ver o que a gente consegue desenrolar para dar apoio a essa nossa análise, né? Para começar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa tabela de cima, eu vou deixar ela aqui, vou manter na página e vou deletar por enquanto essa dinâmica. Eu não quero manter ela aqui. Eu vou diminuir aqui. Vou diminuir aqui um pouco. Aqui, vamos pôr... Como eu configurei para 10 linhas, vamos deixar aparecendo as 10 linhas, né? Redimensionar. Distribuir uniformemente. Tá ok. Vamos deixar assim, deixa eu ver. Deixa eu só ajustar esse. Pronto. Assim tá bom por enquanto. Qualquer coisa a gente configura depois, mais alguma coisa. Aí a minha ideia aqui, ó, é a gente adicionar um gráfico aqui de apoio, né? Só para demarcar aqui eu vou deixar. Vou adicionar alguns cards aqui, de resumo, alguma coisa. Os filtros da página vai ficar aqui. E aqui embaixo, estou pensando em adicionar um gráfico geográfico, tá? Vamos ver como desenrola aqui a aula. Mas vamos focar na aula de hoje. Vamos focar aqui no gráfico de apoio. O que eu pensei da gente fazer aqui no gráfico? Criar uma receita versus custos. E aí adicionar um campo calculado para ver o nosso lucro, né? Analisar o quanto que eu estou lucrando, ou se eu estou perdendo dinheiro com as viagens. Olhar isso mensalmente, quem sabe, para a gente ver aqui qual que é a evolução, né? De custo, qual que é a evolução de receita e de lucro também. E aí, para começar, a gente tem aqui todos os nossos campos e a gente vai editar os campos que são moeda, né? Aqui, por exemplo, frete, valor da mercadoria, manutenção, aqui é custo de manutenção, custos fixos e gastos com combustível. Tudo isso é moeda, mas ele está para a gente aqui como número. Então a gente vai alterar isso para moeda para ele já entender que a gente vai fazer cálculos financeiros, né? Vou clicar aqui na tabela só para selecionar essa parte dos dados, das propriedades. Vou selecionar a minha fonte de dados, vou editá-la. Cliquei aqui. Deixa eu esticar para ficar melhor. Custos fixos, vamos colocar em moeda. A gente vai na mesma coluna que a gente editou na aula passada, a viagem. A gente vem aqui, ó, tipo, custos fixos, moeda, real brasileiro. O mesmo a gente vai fazer aqui. Manutenção também. Moeda. Aqui. Número do documento, placa, tipo, valor da mercadoria. Vamos pôr também financeiro aqui, moeda. E valor do frete líquido. Sabendo que o frete líquido é nossa receita. Pronto. Dei um concluído. Carregou, pronto. Vamos adicionar um gráfico qualquer aqui, ó. Só para a gente poder adicionar. Vamos adicionar um gráfico qualquer aqui, só para a gente ter a visualização. Ele trouxe data para a gente vai ver mensalmente, então a gente vai usar o campo de data. Só vamos convertê-lo para mês. Aqui, na métrica, vamos trazer o valor do frete líquido, que é a nossa receita. Como a gente tem vários dias aqui, ele vai criar esse batimento cardíaco aqui pra gente. Vamos já alterar a data. Campo data aqui, ó. Cliquei. Tipo de dados. Data hora. Vou colocar mês. Vou dar um nome aqui para o campo de mês. Vou tudo maiúsculo. Pronto. E já vou... Ó, ele já tá classificado aqui do menor para o maior. Então tá ótimo. Esse aqui é o histórico do nosso frete líquido. Eu posso até mudar isso. Opa. Aqui embaixo posso colocar como receita. Quero denominar como frete. Quero colocar como receita. E a gente também pode ver os custos. Aqui a gente tem 3 tipos de custo.
Tenho gasto com combustível. Então, por exemplo, eu colocaria aqui, ó, gasto com combustível. Vamos editar. Aqui, combustível. Pronto, ele me traz aqui, ó, uma linha com gasto de combustível. Eu tenho a manutenção. Põe aqui manutenção. Ele criou outra linha aqui, ó. E posso adicionar os custos fixos. Aqui, ó. Custo fixo. Tô alterando tudo aqui para ficar padrãozinho, tudo maiúsculo. Certo. Tenho três custos e uma receita aqui, né? Só que para eu analisar, ele vai ficar um pouco mais complexo. Para olhar no detalhado, faz total sentido, ó. Eu coloco aqui, eu tenho um custo, uma receita de 15 milhões, eu tenho gasto de combustível 5 milhões, manutenção eu tenho 2 milhões e custo fixo mais 2 milhões. Aí eu tenho isso mês a mês. Posso ver isso aberto. Ou eu posso somar todos esses custos, criar um campo chamado custo e ver o total geral aqui. Não quero ver segregado, né? Então, hoje a gente vai começar a entrar um pouco mais na parte de adicionar campos calculados aí, algumas métricas, tá? O que eu vou fazer? Aqui embaixo, adicionar um campo calculado. Clico em adicionar campo calculado. Ele vai abrir essa tela e vamos colocar aqui, ó. Total custos. Então vamos pôr só custos, né? Custos. Pronto. Vou clicar aqui e eu vou somar todos esses custos. Então eu vou usar uma fórmula de soma, que é a sum, e vou colocar aqui, ó, gastos do combustível mais custos fixos mais manutenção. Espero carregar. Ele me deu OK aqui na fórmula. Ela está certa. Vamos dar um salvar. Salvou. Clico em concluído. Eu vou retirar o combustível, vou retirar a manutenção, custo fixo e ó, o campo que a gente criou aqui, ó. Ele criou como uma métrica para a gente. Vamos arrastar ele aqui, ó, para custos. E agora ele me traz uma linha somando todos os custos. Lembra que tinha 5 milhões, 2 milhões, mais 2 milhões? Então agora ele me traz um custo de 10 milhões para uma receita de 15 milhões. Isso, ele está trazendo o total de todas essas viagens, tá? Então a gente não está olhando uma aqui, a gente está olhando o total. A soma de janeiro foi uma receita de 17 milhões para um custo de 10 milhões. Então eu tenho aqui mais ou menos uma margem de lucro de 7 milhões, né? Um lucro de 7 milhões, mais ou menos aqui. Só que a gente também pode criar isso. A gente pode vir aqui e adicionar um novo campo e vamos colocar como o lucro. Eu vou escrever aqui lucro. Lucro. Eu vou somar toda a minha receita, então eu vou usar de novo a função sum e vou somar o valor frete líquido, certo? E vou fazer menos. Eu quero pegar isso, vou subtrair todo o custo que eu tive. Um sum de gasto de combustível mais custos fixos mais manutenção. Beleza? Deu correto aqui, ó. Vamos salvar. Sempre salvar antes de concluir. Apareceu aqui, ó, na esquerda, campo calculado salvo. Aí sim eu posso dar um concluído. E aqui eu tenho um campo de lucro. Agora eu tenho 3 linhas. Tenho receita, eu tenho custos e eu tenho lucro. Ó. Primeira linha lá, ó, 7 milhões de lucro, mais ou menos isso. Legal. Só que eu não quero usar esse gráfico aqui. Eu quero usar um outro tipo de gráfico para a gente comparar. E aí a gente já vai editar ele para ficar melhor uma visualização. E lembra que eu falei que eu queria deixar ele aqui embaixo? Então a gente vai deixar aqui, ó. Vamos diminuir ele um pouco. Deixar padrãozinho o tamanho aqui, ó. Tem a guia que ajuda. Vamos
deixar aqui também. Achar mais um pouquinho. Conforme você vai clicando, ele vai filtrando aqui, ó. Só dá um redefinir que ele redefine tudo. Vamos trocar esse tipo de gráfico para esse daqui, ó. Vamos clicar aqui em gráfico e vamos usar o gráfico de linhas suavizadas. Pronto. Troquei. Me manteve o mês a mês, só que aqui ele inverteu, né, a classificação. A gente vai aqui nas opções. Já vamos trocar para crescente. Legal. Tenho aqui uma coisa que eu não quero ver as 3 linhas ao mesmo tempo, desde que eu abro minha on page aqui. Eu quero ver receita versus custos. E, de uma segunda etapa, ver o lucro. Eu vou voltar aqui nas métricas. Lembra que a gente comentou na aula passada sobre as métricas opcionais? Agora eu vou ativar ela aqui, ó. Eu ativei as métricas opcionais e eu vou jogar o lucro aqui, ó. Sumiu. Tá vendo? Só quando eu selecionar aqui ele vai aparecer. Mas lembrei de uma coisa. Vamos deixar ele aqui para a gente personalizar ele. Porque quando ele está com métricas opcionais, a gente não consegue personalizar a série, né? A cadeira fez um barulho aqui. A gente não consegue editar a série. Então vamos deixar tudo junto e vamos começar a editar aqui, ó. Receita, custos e lucro. Eu vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Na minha guia estilo, que é a hora de personalizar nosso gráfico, eu tenho essas opções. Mostrar título? Pode ser. Vamos mostrar o título aqui. Custo, não, receita versus custo. Beleza. Vou deixar em negrito aqui. Acho que não precisa mudar mais nada. Posso alterar isso para barras e para linhas, mas não quero manter em linha aqui. Aqui eu escolho a espessura da linha, posso deixar um pouquinho mais grossa, um pouco mais fina. Mas eu vou deixar aqui mesmo na 1. Deixa eu ver. Então, vamos deixar na 2, que é a padrão. Deixar aqui na 2. Ela pode ser uma linha acumulativa, então ela vai acumulando esse valor e vai trazer o total lá no final, mas eu não quero isso. Exibir pontos. Eu gosto de exibir pontos, para a gente ter ali uma referência para olhar. Linha em degraus. Nesse caso aqui ele não vai reconhecer porque a gente tem poucos dados. Mas quando você tem uma quebra muito grande de número, tipo em cima, embaixo, ele faz uns degraus. Ele não faz essa linha tão suavizada. Então, eu vou desmarcar aqui e vou mostrar rótulo de dados, porque eu quero ver o número. Só que o número ficou aqui, o número completo, 16.438.890,22 centavos. Vamos compactar isso. Aí ele já trouxe para casa do milhão, 16,44. Posso deixar assim ou posso diminuir mais uma. Então, 16,3, 16,4. Eu vou deixar assim, 16,3. Tem análises que você vai precisar analisar 2 casas decimais. Aí você tem que manter 2 casas decimais. Nesse caso eu não preciso, né? Então a gente vai deixar assim. Formatação de texto, vamos deixar automático. Aqui a gente vai pular, não precisa de nada. Se eu precisar inverter o eixo, né? Então, quando é que eu mais uso essa inversão de eixo? Ó? Aqui eu estou no esquerdo, eu posso jogar para o direito. Vai praticamente manter a mesma coisa. Porém, quando eu tenho um eixo que é numérico e o outro é um percentual, ele vai descasar. Vai ficar um muito alto, outro muito baixo. Então, eu desloco um para o eixo da esquerda e um para o eixo da direita. E aí eu vou configurar mais ou menos para ele ficar perto um do outro ali, para ficar fácil visualização. Certo? Aqui não é o caso aqui, a gente está olhando só números. Todos são números e todos são valores, né? São moeda. A série número 2, que é custos. Vamos deixar verde receita, não tem problema, não precisa trocar a cor. Aí eu venho para a série 2, que é os custos. Aqui nos custos eu vou deixar a mesma configuração, só que eu vou colocar um vermelho. Porque é custo, né? Só para ter uma referência de cor aí. O verde positivo, o vermelho negativo. Não é cumulativo também. Vou exibir pontos. Vou colocar os rótulos de dados. E vou compactar os números. Como a gente criou essa métrica, ele não reconheceu como moeda. Né? A gente vai mudar isso também. Vamos voltar em configuração aqui, ó. Vamos vir em custos, moeda e real brasileiro aqui. Pronto, agora tá padrão. A gente fecha aqui. Agora a gente tem uma linha.
Vamos colocar uma casa decimal também, né? Para ficar padrão. Vamos descer aqui. Vamos colocar uma casa decimal. Beleza, tá padrão. Ó, aqui ele tá quase todo mês o mesmo custo, né? 10 milhões, 10 milhões e 18. Se eu aumentar mais uma casa decimal, acho que não vai mudar muita coisa. Vamos ver. Mudou muito pouca coisa aqui. Vamos deixar duas casas, então a gente vai deixar o outro também com duas. Vai ficar padrão. Como esse é um valor mais justo ali, tá um mais perto do outro, vamos deixar duas casas decimais. Aqui eu não vou mexer em nada, não vou mexer em nada. Bom, vamos para a série 3 aqui, que é o nosso lucro. O lucro eu vou deixar em azul, né? Porque é uma métrica que a gente quer olhar positiva. Claro que pode ser que tenha meses que é negativo, mas vamos deixar em azul aqui para diferenciar do vermelho do custo. A gente pode fazer algumas coisas que essa barra entenda que quando é positivo é verde, quando é negativo é vermelho, mas a gente não vai ver agora, tá? A gente não vai ver isso agora. Vou colocar em exibir pontos, vou mostrar o rótulo de dados, vou compactar os números, a mesma formatação, e vou colocar em 2, né? Os outros eu coloquei em 2, esse eu vou colocar em 2. Pronto, a gente formatou aqui. Plano de fundo dos marcadores não vamos mexer, isso aqui também não. Posso adicionar uma linha de referência. Quando adicionar a linha de referência, eu posso escolher o máximo, então ele vai trazer o valor máximo e vai fazer uma linha para mim de referência. Posso criar uma média, ele vai calcular a média para mim e fazer uma linha. Posso colocar um target, quero um target de 4 milhões de lucro, ele vai traçar uma linha e vai mostrar o que está acima, o que está abaixo. Posso fazer várias coisas. A suavização aqui é na curvatura da linha. Rótulo de dados eu vou colocar acima, que aí fica todos acima ali. Número de pontos a gente não vai alterar, mas ele muda um pouco a grade aqui, ó, a distância do gradeado. Aqui, deixa eu puxar para cá. Se eu quero colocar um limite no eixo, né, então eu posso colocar um limite máximo e um mínimo aqui do que eu quero. Não vamos mexer com isso. Aqui a escala personalizada, por exemplo, aqui está de 5 em 5 milhões. Se eu quisesse ver um detalhado, de 2 em 2 milhões, de 1 em 1 milhão, ou de 20 em 20 milhões, porque eu não preciso ver aquele intervalo tão curto. Posso mudar isso. Escala logarítmica. Essa escala logarítmica aqui, ele vai mudar para a gente também essa percepção, ele vai compactar melhor para a gente. Aqui, se tiver o eixo... Aqui é para a gente editar o eixo Y. A gente não vai mudar nada também. Mostrar ou não, né? A gente pode... Aqui, ó. Exibir ou não. Aqui é exibir ou não também. O título. Não, aqui no caso não precisa. Eu sei que aqui é mês, aqui é em reais. Não quero adicionar. Mas se eu quisesse, eu poderia clicar aqui, ó. Ele ia me dar o nome do eixo. Opa, é de cima. Então, beleza. Ele ia me dar o nome do eixo. Mas não é o que eu quero. Vou deixar em branco aqui. Grade. Aqui ele vai mudar a cor dos eixos aqui, ó. Se eu quero mudar essa cor, vou deixar em preto mesmo. Não preciso mudar. Aqui é a cor da grade. Essas linhas de trás, ó. Eu gosto sempre de tirar. É uma coisa particular, porque eu acho que essa linha atrapalha às vezes. Então eu deixo assim, ó. Fica mais clean, eu consigo ver melhor. Deixa eu voltar. Tamanho aqui da fonte do eixo, da legenda. Eu não vou mexer em nada disso. Mas aqui você pode alterar tudo, ó. Pode alterar a cor da legenda lá onde estão os nomes dos eixos, ou melhor, das séries, ó, poderia mudar tudo, mas não vou mudar. Posso mudar o tamanho, o alinhamento, a cor de fundo, adicionar borda, posso adicionar aqui, ó, para ter a borda, que foi o que eu comentei na última aula. Eu gosto para ter um destaque do background, não ficar parecendo que é uma coisa só. E tem a opção de mostrar o menu ao passar o cursor. Como a gente vai adicionar uma métrica opcional, eu vou mostrar sempre. Que é para o usuário saber que tem uma métrica opcional aqui. Se eu oculto isso, às vezes o cara não passou o mouse, não viu que tem uma métrica, ou não se atenta, e fica perdido a informação. Então eu vou ativar. A gente vai voltar aqui, ó. Tá ativo já métricas opcionais, e eu vou trazer o lucro para cá. Porque a minha intenção é analisar o custo versus
a receita. Vou diminuir aqui, que eu não quero. Bom, aqui, todos os meses, a receita ficou maior que o custo. Olhando de uma forma geral, eu estou olhando o final. Ah, quero olhar aqui só o lucro. Opa. O síndrome do dedo nervoso aí, clicando em tudo. Quero ver só o lucro. Desfleguei duas opções, fleguei só a do lucro. Tá aqui. Ah, não, quero ver só o custo. Tá aqui. O lucro não tá em moeda também, né? Porque foi um campo que a gente criou. Pra gente não esquecer, já vamos fazer aqui também, ó. Número, moeda, Real Brasil. Beleza? Vamos ver como tá. Quero ver custos e lucro. Pô, legal. Então, de uma forma geral, eu já tenho uma receita versus o custo de todas as minhas viagens. Mas eu também quero ver isso de um modo mais detalhado. Eu quero olhar por tipo de veículo, ou por veículo em si, ou, sei lá, por estado. Eu quero ver como que é a minha receita num estado, uma receita em outro estado, por cidade. Eu posso fazer vários tipos de análise aqui, tá? Bom, legal. Como eu poderia fazer também essa comparação? Eu poderia usar um gráfico de barras. Né? Vou fazer aqui para a gente ter mais opções, tá? Posso fazer aqui um gráfico de barras. Eu adicionei. Eu vou adicionar a data aqui, ó, na dimensão. Coloquei a data. Lembrando que eu vou mudar aqui para mês, ou o que você pode fazer para não precisar ficar alterando todas as vezes. Você também pode criar um campo calculado para isso. Como que a gente vai fazer? Ó? Adicionar um campo calculado. Cliquei. Abriu aqui. Já vou dar um nome para esse campo de mês. Vou usar uma função chamada month. Vou colocar o campo que eu quero. Data. Já vai me dar o OK aqui. Vou salvar. Vou dar um concluído. E ele não vai criar aqui porque ele não é uma métrica, né? Ele é um campo mesmo. Então, vou procurar ele aqui, ó, mês. Vou arrastar para a dimensão. Pronto. Toda vez que eu for criar um gráfico com mês, eu não preciso ir lá e ficar alterando o campo. Eu já criei aqui um campo fixo para a gente usar. Ele não está classificado, a gente muda aqui, classifica ele, né? Por mês, coloca crescente. Legal. Tá ali. Eu vou colocar o meu custo e vou colocar a minha receita. Já vou alterar esse nome aqui para receita. Vamos dar um estilo. Só para eu mudar isso aqui, ó, eu quero que a receita seja verde. Um verdinho mais legal aqui. E aqui os custos sejam em vermelho. Ele está em dois eixos aqui. Eu não, assim é melhor, eu prefiro assim. Né? Ele vai destoar um pouco, mas eu quero ter essa dimensão. Eu quero ver o quão a minha receita está maior que o custo. Quando eu coloquei no eixo duplo, aqui ele está muito perto. Então parece que o meu custo é quase igual à minha receita. Então ele ilude um pouco, né? Vamos colocar o individual. Então eu sei que, ó, eu tenho essa margem aqui de diferença de receita para custo. Deixa eu ver um verde, tem um verdinho melhor aqui. Não estou gostando muito desse. O interessante é deixar o mesmo tom de verde para todos, né? Para você ter uma identidade aí no seu dash aí. Vamos deixar esse por enquanto mesmo. Na hora que a gente chegar na parte de personalizar tudo, a gente escolhe as cores que mais casam aqui, tá? Então, eu tenho de janeiro a outubro. Por quê? Esse gráfico, ele vem pré-definido com 10 séries. Então, eu vou subir aqui, por exemplo, ó, 10 barras. Eu vou mudar isso. Posso colocar 300, mas eu não tenho 300 aqui, porque é um ano, então é mensal. Eu vou colocar 12, porque eu sei que um ano tem 12 meses. Tá aqui.
posso adicionar os dados. Vou compactar para ver se fica um pouco melhor, né? Aqui, a gente está usando um gráfico muito pequeno, a gente teria que ter uma página maior ou uma configuração maior. Mas como é só para demonstrar, eu vou diminuir esse, porque a gente vai manter esse daqui, ó, na nossa homepage. E vou esticar esse aqui, ó. Só para ficar mais fácil a visualização. Vou colocar 0. Vou colocar acima, ver se eu mudar uma coisa, ó. Tá bom assim. Vou tirar aqui a cor da grade, vou deixar transparente, fica melhor para visualizar. E é isso. Também tem um gráfico de comparação. Eu consigo ver o quanto foi minha receita, comparando com o meu custo, um gráfico de barras aqui, lado a lado. Super fácil de bati o olho aqui, eu já sei onde eu tive uma maior receita, um maior custo, né? De novo, como a gente está vendo geral aqui, toda a receita está maior que o custo, mas quando a gente começar a ver algumas coisas mais detalhadas, a gente vai ver que não é sempre que tem uma receita maior, certo? Vou deletar aqui. Como poderia fazer isso também? Não seria tão bom para comparativo, mas também dá para comparar. Seria a barra empilhada. Eu coloco aqui, vou adicionar. Vou crescer um pouquinho aqui. A gente já criou o campo mês, então vou vir aqui na dimensão, trazer o campo mês. Tá fora, vamos já na classificação, mês crescente. Vai ficar bem gravado na mente aí, né? Toda hora a gente tá fazendo. Pronto. Já vou vir em estilo, vou aumentar aqui para 12, igual o outro. Configuração. Eu não quero esse tipo de detalhamento aqui, ó. Porque eu vou adicionar duas métricas. Eu quero o custo e eu quero a receita. E ele vai, opa, não empilhou aqui, mas vamos para barras empilhadas. Pronto, voltou. Posso mudar a cor, deixo aquele verde, coloco o vermelho. Dá para ver que o vermelho é menor que o verde, dá para comparar. E aí tem os totais aqui, né? Posso clicar aqui e mostrar o total do cartão. O que ele vai fazer? Ele vai somar um com o outro, né? Eu sei que o total é 21 milhões. Só que não faz sentido, porque um é uma entrada, outro é uma saída. Então, é positivo e negativo. Então, eu vou tirar isso. Eu vou colocar, mostrar o rótulo de dados. Não fica quase nada visível. Aí, eu vou colocar aqui em compactar números. Vou colocar 0 para ficar um pouco melhor. Ó. Agora eu consigo ver. Vamos colocar o custo em moeda, porque a gente não criou um campo padrão para ele. Depois a gente pode alterar também, para ficar padrão. 10 mil. E vamos mudar aqui o nome para receita. Pronto, eu tenho um custo aqui base de 10 milhões. Né? Se eu aumentar a casa decimal aqui, pode ser que não fique bem a visualização. Aí, ó, já não fica boa a visualização. Então, eu vou ter que olhar mais assim. Então, eu tenho uma média aí, vai de 16 milhões de receita todo mês e uma média de custo de 10 milhões. Ó. Como a gente está olhando a casa decimal arredondada aqui, todas são 10 milhões. Então, é outro tipo de gráfico que a gente pode usar aqui. Você vai entender quem é o seu stakeholder aí, quem é o seu cliente, como ele prefere ver, porém, você é o especialista da análise, então você tem que saber escolher o tipo de gráfico. Esse gráfico é aplicável? É. Mas para mim, ele não compara tanto, sabe? Eu consigo ver, mas eu não acho que é o melhor tipo de gráfico para comparar. Eu prefiro esse daqui. Aqui eu vejo linha a linha. Se tiver um maior que o outro, ele vai cruzar a linha, né? Então ele tem o eixo. Esse aqui está maior, beleza. Esse está menor. Se em algum momento ele cruzar e passar, ele vai ter o cruzamento ali no gráfico. E esse não. Esse vai ter um nivelamento, né? Então eu prefiro esse aqui da esquerda. Poderia fazer outro tipo de gráfico? Poderia ser o horizontal aqui, ó.
ele só vai inverter. Pô, também dá para usar, dá para comparar aqui, ó. No eixo de 100%, né? Eu tenho esse percentual de lucro e esse de custo. Então, também dá para comparar. Bom, a gente tem outros tipos de gráfico aqui, né? Mas não se aplica para hoje, para essa análise. Então, vou encerrar por aqui. E na próxima aula a gente vai olhar os filtros, para a gente começar a ver isso aqui mais detalhado. Tá ok? Valeu e até a próxima.